gente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos dando continuidade aí à série da Reforma, falando sobre os 5 pontos do Sola. E hoje eu estarei falando sobre solos Cristos, somente Cristo. A maioria das pessoas costuma ter uma visão de que nós temos que ter intermediários entre nós e Deus para que nós possamos colher algo do nosso Senhor, onde nós precisamos de alguém para buscar por nós e trazer para nós. Mas somente Jesus, nos solos Cristos, nós vamos ver que o único intermediário entre nós e Deus é Jesus Cristo. Os reformadores, eles defenderam e defendem os solos Cristos contra uma visão romana. No caso, eles acreditavam que necessitavam de alguém para intermediar entre eles e Deus. Por exemplo, o Papa, o Bispo. E o que a gente pode observar? Que Jesus Cristo, ele é o único intermediário entre nós e Deus. Quando nós vamos observar lá em Colossenses, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte a partir do versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós somos apresentados a um Cristo onde ele tem tudo e tudo que foi criado é somente para ele. Agora eu pergunto, por qual motivo um ser divino abriria mão de tudo isso para vir até nós e morrer por nós? Porque quando nós vamos observar nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele se despide de sua glória e se torna um homem. Jesus Cristo, ele humilha a si mesmo, despindo de sua glória para se tornar um homem. E, gente, quando nós vamos observar isso, nós vamos ver o tamanho do amor de Jesus Cristo, o tamanho do amor de Deus. Nós vemos Jesus Cristo com toda a sua autoridade operando milagres, operando cura, espalhando o evangelho por todos os lugares. E não faz sentido na nossa cabeça, na nossa mentalidade humana. E com isso nós observamos que Jesus Cristo, ele é o mediador perfeito, porque ele abriu mão de tudo isso que ele tinha para vir e morrer por nós. Ele existia antes de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele continua lá no versículo 19, falando que pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então nós vemos aqui o exemplo do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Se não fosse pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, nós não teríamos essa oportunidade que nós temos. E isso o apóstolo Paulo continua falando no mesmo capítulo, a partir do versículo 21. Ele fala: isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Glória a Jesus por isso. Então, pessoal, sem sombra de dúvidas, quando nós observamos as Escrituras, nós podemos ver que Jesus Cristo, ele é o mediador perfeito entre nós e Deus. Nós não conseguimos chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo, se não for por meio do seu amor, se não for por meio do seu ato de sacrifício na cruz, onde o Cordeiro foi sacrificado e ressuscitou como um leão, e agora nós temos essa graça e nós temos essa oportunidade maravilhosa. E é isso, pessoal, é o que eu tenho para falar hoje. Nós estaremos discorrendo sobre os outros pontos do Sola e nós nos vemos aí no próximo episódio e tchau!